Mais uma vez, pessoal que está acompanhando aí todo o canal, meu nome é Ed Damasio, né? Esse é o nosso vídeo sobre decantador primário, que falamos também sobre teoria da sedimentação. Sou docente do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, né? E essa série de vídeos corresponde a aulas vinculadas a tratamento de águas residuárias, né? Tratamento de esgoto sanitário, de águas residuárias de indústria. E aí, cada vídeo desse nós falamos sobre uma das etapas, unidades de tratamento de águas residuárias. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre decantador primário, né? E inclusive alguns aspectos teóricos do processo de sedimentação. Logo na capa aqui, né, nós temos uma figura que representa o processo de sedimentação, processo físico em que sólidos sedimentam ao fundo. Também é muito conhecido como o processo de decantação. Mas antes de a gente começar, é importante a gente deixar bem claro que os sólidos não sedimentam. Desculpe, os sólidos não decantam, os sólidos sedimentam. Então, quem gosta de fazer as anotações habituais, né, é importante colocar sólidos sedimentam, a água decanta. Então, muitas das vezes vocês vão ouvir falar, né, nessa aula aqui de hoje e em outras referências, né, olha, processo de decantação, processo de sedimentação. Na verdade, eles estão totalmente interligados. Decantação e sedimentação tá totalmente ligado, porque você tem uma solução, né, como essa mostrando aqui na capa, uma solução como esta que tem água, né, e suas impurezas lá dentro. Essas impurezas, que a gente chama de sólidos, sedimentam. Então, os sólidos, as impurezas sedimentam e a água vai decantar. É um processo de separação de fases, tá? Nessa outra figura nós temos os principais decantadores. É aqui, nessas unidades aqui, geralmente a maioria das vezes circulares, que ocorre o processo de decantação, sedimentação, tá? Em grande escala para tratar águas residuais. Então, ao longo de toda essa aula, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de sedimentação, sobre os decantadores, vamos fazer o dimensionamento e, e evoluir, né, no conceito sobre processo de sedimentação. Tá bom? Vamos então para a aula? Pois bem, como eu já adiantei para vocês, a sedimentação é um processo físico, tá? É um processo físico que visa remover sólidos sedimentares. Então, aqueles sólidos que têm um tamanho suficiente para que ele possa sedimentar, a gente vai projetar uma unidade, né, uma unidade de tratamento para que esses sólidos com aquele determinado tamanho ou mais vá para o fundo do meio líquido, né? Então a gente tem uma água residuária com sólido e líquido, a gente projeta uma unidade de tratamento, né, que a gente chama ali de decantador, em que propicia com que uma condição hidráulica, um ambiente hidráulico bem, né, bem próximo ao laminar, em que os sólidos vão para o fundo e o líquido fique na superfície. Logo depois disso, o líquido é removido, destinado a posteriores tratamentos, e o sólido, que a gente chama de lodo, fica no fundo. Então, já de momento, eu quero deixar bem claro para vocês que aqueles sólidos que vão para o fundo a gente vai denominar de lodo, tá? Então anotem esse nome, anotem essa terminologia, tá? Que a gente vai falar bastante. No fundo nós temos então o poço de lodo, tá? E na superfície a gente tem a água residuária, né? O líquido tratado que vai ser depois destinado a outras unidades, tá? E aí o processo de sedimentação ele é projetado para partículas específicas, tá? Partículas muito pequenininhas continuam aqui suspenso no meio líquido, tá? Não, nem todas as partículas foram para o fundo. A gente escolhe mais ou menos qual que é o diâmetro das partículas que vão ser removidas no processo de sedimentação, tá? Então, olha, partículas de 1 milímetro para cima a gente vai remover, partículas de 1 milímetro para baixo a gente não vai remover, tá? Por que a gente não remove tudo? Porque para remover tudo, né, as partículas maiores são mais fáceis. E as partículas pequenininhas? A gente é passível de ser removido? Sim, partículas pequenininhas são passíveis de ser removidas, mas o tempo que gasta para essas partículas sedimentarem é muito elevado, às vezes na faixa de meses até anos. Então não é passível, né, em termos econômicos, né, porque o decantador vai ficar muito grande, não é passível em termos de estrutura, né, de área e tudo mais, para que essas partículas sejam removidas.
Dá para remover todas as partículas? Sim, mas as maiores são mais fáceis porque elas sedimentam bem rápido. As pequenininhas demoram muito tempo e o decantador vai ser algo gigantesco, tá bom? Então já adiantando isso para vocês. Processo físico, quem atua aqui é a gravidade, tá? Então, processo gravitacional. Onde nós podemos encontrar sedimentação? No tratamento preliminar, primário, secundário, terciário e também no tratamento do lodo, tá? Que lodo é esse? Esse lodo aqui que foi para o fundo. Uma vez que ele vai aqui para o fundo, chega algum momento que a gente retira ele e manda para um tratamento, tá? Que é uma aula lá do final, né, dessa série de vídeos, tá bom? Pois bem, no tratamento preliminar, onde é que a gente vê a sedimentação? Essa aula aqui, inclusive, a gente já trabalhou. É a aula sobre caixa de areia, né, ou também chamado de desarenador. Né? Tem já umas 2, 3 aulas atrás aí, vocês podem recorrer lá. Caixa de areia ou desarenador é um processo de sedimentação de sólidos inertes. Tá? Então nós temos sólidos suspensos, né? Eu não coloquei aqui, mas são sólidos suspensos, são sólidos que têm um tamanhozinho maior. Só que eles são inertes, né? Não costumam, são só geralmente sólidos fixos, não são sólidos voláteis, né? Que a gente pode de maneira vulgar chamar ali de areia apenas, tá? Mas vamos ver a configuração aqui, ó. Tem o esgoto in natura, água residuária, passa por um processo de separação de sólidos grosseiros, grade, peneira, vem para a caixa de areia para remover o que? Sólidos suspensos, sedimentáveis inertes. Então, aqueles sólidos de tamanhozinho maior que são pesados o suficiente para ser removido aqui na caixa de areia, tá? Tem uma série de vantagens e obrigações que a gente tem que remover a areia aqui para não atrapalhar o sistema logo em seguida. Depois tem o medidor de vazão e o sistema começa. Então aqui nós temos a aplicação da sedimentação no tratamento preliminar. Passando para o próximo, nós temos a aplicação da sedimentação no sistema primário. E aí nesse sistema primário, pessoal, vale abrir um parêntese que pode ocorrer de 2 formas, tá? A primeira né, a gente tem o esgoto, caixa de areia, grade, caixa de areia, medidor de vazão, terminou o preliminar e vamos para o primário. O primário a gente coloca apenas um decantador. Tá? Simplesmente um decantador. Depois do medidor de vazão, a gente coloca um decantador lá para aqueles sólidos que não foram removidos na caixa de areia e mais outros ainda de menor tamanho sejam removidos no decantador primário. Esse daqui já tem uma característica que ele sedimenta não apenas material não orgânico, né, como a areia, como também compostos orgânicos, né, sólidos ali de natureza orgânica. Então ele tem a função de complementar a sedimentação ali de partículas de areia, né, como também sedimentar partículas que não são que são de natureza orgânica, tá? Então são sólidos suspensos maiores e também menorzinhos, né, que não foram removidos na caixa de areia e ainda complementa com outros sólidos orgânicos. Essa é uma processo de decantação no tratamento primário, tá? Lembrando, né, e muito importante essa informação, é um processo de sedimentação natural, tá? Eu simplesmente projeto uma unidade lá, um decantador circular, que a gente vai ver bastante, e crio um ambiente hidráulico bem tranquilo, bem escoamento laminar, tá? Pouca movimentação, pouca turbulência, de forma que os sólidos vão todos para o fundo. É um processo inteiramente natural. Eu não adiciono produto químico. Diferentemente dessa outra opção aqui, que também é no primário, tá? Só que a gente utiliza produto químico para auxiliar o processo. Tá? Então a gente tem lá esgoto, grade, peneira, caixa de areia, medidor de vazão. E aí, junto ao medidor de vazão, eu adiciono um produto químico, que a gente chama lá de coagulante. Tá? Esse coagulante é cloreto férrico, sulfato de alumínio. Ele vai fazer o quê? Vai pegar as partículas que estão no meio líquido e vai aglutinar elas, permitir com que elas tenham aderência. Então uma partícula vai se juntar com a outra, vão formando partículas maiores, flocos, e que permite então a sedimentação. Então essa é um processo de aplicação, né, da sedimentação no ambiente primário, né, na etapa primária de tratamento, só que essa é induzida, tá? Eu adiciono produto químico para aglutinar as partículas para que possam ser removidas no decantador. Porque às vezes as partículas são tão pequenininhas que elas não vão sedimentar de forma natural. Quando eu adiciono produto químico, essas partículas elas vão aderindo uma com a outra e aí podem ser removidas no decantador primário, tá?
E aí as características do material que vai para o fundo, né, são sólidos suspensos, né, que são justamente esses flocos, os precipitados, né, são essas partículas que estão em aderência uma com a outra. Então perceba a diferença. Aqui é aplicação no primário, só que com adição de produto químico. Anteriormente nós falamos também no primário, só que sem a adição de produto químico, tá? Nós vamos falar no próximo vídeo, né, dessa série sobre coagulação e floculação. Como funciona esse processo de adição de produto químico para aglutinar as partículas. Mas aqui já vale vocês anotarem, né, que a aplicação do processo de sedimentação de sólidos ocorre no primário de duas formas. De forma natural, inteiramente natural, sem produto químico e adicionando produto químico. Tá? Essa configuração aqui, ó, é a que acontece lá na ET Goiânia, por exemplo. Né? Eu falo Goiânia porque é o que a gente está aqui mais próximo, no estado de Goiás, e essa configuração aqui é o que acontece, né, na estação de tratamento de Goiânia, tá bom? E algumas outras estações de tratamento pelo Brasil adotam essa configuração, mas não é muito comum. O mais comum é processo de sedimentação natural, tá bom? Outra opção, aplicação dos sólidos, só que dessa vez no nível secundário. Então, a gente tem a mesma configuração. Olha, a gente passa lá pela grade peneira, né? A gente não, na verdade o esgoto, né? Caixa de areia, medidor de vazão, aí tem a aplicação do decantador primário no tratamento primário, né? Na etapa primária, passa pelo biológico e depois do biológico o decantador secundário. Essa é uma configuração aqui muito típica do sistema de lodos ativados. Lá no final da série de vídeos a gente tem a explicação do que é um sistema de lodos ativados, mas de fato esse decantador secundário aqui ele é aplicado para remover os sólidos suspensos voláteis do tratamento biológico, tá? Que no caso aqui é grande concentração de biomassa. A gente coloca um aerador, os micro-organismos crescem enormemente, só que depois a gente precisa remover esses micro-organismos. A gente utiliza o processo de sedimentação, né, no decantador secundário. Então perceba que existe uma certa diferença entre o lodo gerado no decantador primário, se vocês observarem e voltarem lá, ó, no decantador primário ele é formado por flocos, precipitados, areia, compostos orgânicos, enquanto que no decantador secundário o lodo ele é formado por sólidos também, só que basicamente biomassa. Essa biomassa são micro-organismos, tá? Então anota essa informação que ao longo da disciplina, das aulas da disciplina, e vocês vão montando ali melhor as informações. Mas de maneira imediata vocês podem classificar. Olha, lodo do decantador secundário é composto basicamente por biomassa. Que biomassa é essa? Micro-organismos, tá? Micro-organismos que cresceram de maneira enorme no tratamento biológico e que precisam ser removidos aqui do meio líquido, tá? Enquanto que no primário a gente tem flocos e precipitados quando utiliza composto químico e tem areia e compostos orgânicos normais no decantador primário apenas. Tá? Nós temos a opção também de adotar o processo de sedimentação lá no terciário. Aí o terciário tem toda aquela configuração, grade peneira, caixa de areia, medidor de vazão, esse é o preliminar, decantador primário, é a etapa primária, tratamento biológico e decantador secundário, né, corresponde ao tratamento secundário, e aí pode acontecer de se adotar um tratamento físico-químico lá no terciário, lá no final do tratamento, às vezes para remoção de fósforo. Isso aqui é muito comum, por exemplo, onde se requer que fósforo seja removido das suas águas residuárias, né? A ET lá em Brasília, a ET Norte, por exemplo, tem uma configuração bem parecida com essa daqui, em que lá no terciário remove-se fósforo com adição de produto químico, só que aí para remover fósforo precisa-se de um decantador do sistema ali para sedimentar, né, sólidos suspensos, a formação de flocos e precipitados. Lá se faz necessário remover fósforo porque lança-se o esgoto em um ambiente, o esgoto tratado em um ambiente de água parada, né, o Lago Paranoá. Então essa é uma configuração bem típica desses ambientes aí onde requer uma alta qualidade de águas residuárias. Então posso adotar um decantador lá no final, por exemplo, para remover sólidos, flocos precipitados, né? Principalmente quando você quer remover fósforo, tá? Então essa é uma outra opção. Então nós temos a opção de adotar sedimentação no preliminar, como é a caixa de areia, no
primário, como é o decantador primário, no secundário, decantador secundário, e no terciário, que a gente pode talvez até chamar aqui de decantador terciário, né? Ou simplesmente decantador para o processo na etapa terciária, tá bom? Pois bem, dadas essas aplicações, a gente ainda tem a última, né, que aí é especificamente para o lodo. Como eu falei para vocês, ó, no decantador primário gera-se um lodo primário. Qual que é a característica desse lodo primário? Tem muitos sólidos de características ali próximos à areia, né? Tem muitos sólidos, alguns sólidos orgânicos também, mas um processo de sedimentação, no processo de sedimentação natural. Se for uma sedimentação induzida por produto químico, aí vai ter muito precipitado e flocos de naturezas diversas. Por outro lado, o lodo no decantador secundário gera o quê? Gera biomassa, que são só basicamente micro-organismos. Tem muito micro-organismo. São sólidos suspensos voláteis em alta concentração. Tanto o lodo do primário como do secundário precisa ser tratado, né? E uma das formas de tratar, eu vou falar disso, né, em outra aula, é o processo de adensamento de lodo. Aí a gente pode adotar um decantador lá para ajudar no processo de tratamento desse lodo, tanto primário como secundário, tá bom? Mas anotem aí essa minha fala, né, do que é o lodo primário, o que é o lodo secundário, o que cada um ali tem de características e divergências, tá bom? Finalizamos essa primeira parte de exemplificação, de onde é que nós aplicamos a sedimentação no processo de tratamento de águas residuárias. Porque a sedimentação é um processo bem tranquilo, bem simples, né? A gente, como eu já falei, só projeta um ambiente com águas bem tranquilas, né? Com escoamento laminar, sem movimentação, de forma que os sólidos vão para o fundo de forma natural, né? Ou induzido por produto químico, né? Mas é um processo que eu não preciso introduzir que não preciso introduzir aparelho eletromecânico, eu não preciso aerar, não preciso ficar movimentando a água, não preciso ficar praticamente nada. Eu só crio a estrutura e deixo um ambiente tão tranquilo que as partículas, os sólidos vão sedimentar. Como eu falei, não são todos os sólidos, são sólidos com tamanhos específicos, tá? Pois bem, vamos então falar dos tipos de sedimentação, tá? É um pouco, pode parecer um pouco confuso, né? Falar, mas sedimentação não seria a mesma para todas as partículas, né? Não é simplesmente a partícula está lá em cima, ela tem peso suficiente, ela vai para o fundo? Não. A gente tem processo de sedimentação diferente. Basicamente são 4. Sedimentação que a gente considera partículas discretas, partículas floculentas, uma sedimentação que a gente considera como sendo zonal e por compressão, tá? Nós vamos falar dessas 4 formas de sedimentação, dar exemplos, explicar aqui com detalhes, e sendo que as 2 primeiras são as mais conhecidas, as mais fáceis, que a gente vai entrar em mais detalhes. A sedimentação zonal e por compressão são em zonas e setores específicos das unidades de tratamento, tá bom? E a observação que fica é: o tipo de sedimentação depende principalmente das características dos sólidos e do tipo de escoamento de esgoto. Então, dependendo do tipo de tratamento, do tipo de água residuária, vai prevalecer mais uma sedimentação por partículas discretas do que por floculentas, mais floculentas do que por compressão. Então, desse tipo de sedimentação vai ser mais uma ou outra, dependendo do tipo de tratamento que a gente adota e do tipo de água residuária. Bom, vamos lá então. Vamos falar das partículas discretas. Eu trouxe aqui mais ou menos um checklist de quais são as características das partículas discretas. Eu vou passar aqui rápido, depois a gente vai explicando, indo e voltando. Mas basicamente são partículas idealizadas. Não ocorre perfeitamente na prática. Por que são coisas idealizadas? Elas coisas que não existem, mas que a gente simplifica para melhorar ali, digamos, a matemática. Então a gente considera partícula discreta como se fosse um grão de areia, tá? Nem todas as partículas que ficam sedimentadas lá na caixa de areia são exatamente areia. Tem muitos compostos lá que são compostos orgânicos, né? Mas a gente considera que na caixa de areia, que é onde acontece a sedimentação por partículas discretas, a gente só tem a areia. É considerado que tenha baixa concentração de sólidos no esgoto, né? Nesse ambiente onde nós temos partículas discretas. A sedimentação ela é individual, e aí eu grifei aqui a parte individual, porque eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é. Se é individual, não ocorre interação significativa com as partículas próximas. Cada uma vai na sua velocidade.
E aí a velocidade ela é constante, porque ela vai depender apenas da massa da partícula. Logo, H, que é a profundidade do decantador, né, não influencia na eficiência de remoção. São várias informações aqui, a gente vai estruturando elas ao passo que eu vou explicando aqui, tá? Pois bem, sedimentação de partículas discretas. Então, quando a gente fala em partículas discretas, vocês podem simplesmente, partícula discreta igual a areia, basicamente, tá? Podem já adiantar essa informação. Partícula discreta igual a areia. O que acontece? Vamos imaginar que essa bolinha amarela aqui é uma partícula discreta, né? É uma partícula de areia. Então, o que vai fazer com que ocorra, né, o processo de sedimentação? O seu peso, tá? Então, massa vezes gravidade, né, tá aqui, força-peso, vai empurrar para baixo. Tá? Então, o que vai fazer ela empurrar para baixo, ser direcionada para baixo, é sua massa. Então, quanto maior a massa, mais rápido vai para o fundo do decantador, pela influência da gravidade. Agora, o que resiste? Né? O que resiste faz com que ela seja direcionada para cima? O somatório do empuxo com a resistência. O empuxo é a massa deslocada, né, do fluido vezes a força da gravidade, né, o constante gravitacional, G, e mais a resistência, né, que vai ser dada por essa outra expressão aqui. Né? E aí a gente aplica uma resultante. A velocidade de sedimentação, né, se essa partícula vai sedimentar rápido ou vai sedimentar de maneira mais lenta, vai depender de todos esses fatores, da força da gravidade, né, do peso, ou em relação também ao empuxo e resistência. Né? Somando essas forças para baixo com as forças para cima, o que for resultante vai influenciar no processo de sedimentação. Não precisam decorar essas fórmulas, né? Mas só queria que vocês entendessem como é o processo de sedimentação, pelo menos de maneira superficial, as forças atuantes. Força-peso para baixo, para cima tem o empuxo mais a resistência, né? Tanto empuxo como resistência vocês estudam lá nas mecânicas dos fluidos. Pois bem, e aí nós temos então na partícula discreta, né, nós temos basicamente essas características aqui. Ó. Eu fiz coloquei aqui três decantadores, o decantador no tempo 0, o mesmo decantador só que no tempo 1, o mesmo decantador no tempo 2, o mesmo decantador no tempo 3. E aqui são as mesmas partículas, né? Nós temos duas partículas, uma amarela e uma azul. Percebam que a partícula azul ela é um pouquinho maior do que a partícula amarela. Então, a partícula azul, se a gente observar aqui, né, as etapas aqui, os tempos, a partícula azul, por ela ser maior, ela vai sedimentar com maior velocidade. Tá? Então, a gente logo pode inferir, né, que partículas maiores geralmente têm a tendência de sedimentar mais rápido, mas isso vai depender também da massa específica da partícula. Né? Se tem uma massa específica menor, vai demorar mais para sedimentar. Se tem uma massa específica menor, se tem uma massa específica maior, sedimenta mais rápido. Se tem uma massa específica menor, sedimenta mais lentamente. Então a gente tem aqui uma configuração mostrando um processo de sedimentação de partículas discretas. Como eu falei para vocês, lá naquele nosso checklist, a velocidade de sedimentação ela é constante. Então observe aqui, ó, a reta que eu mostrei para a partícula azul e a reta que está sendo direcionada aqui para a partícula amarela, elas não têm, só tem uma inclinaçãozinha, né? Elas não, na verdade é uma reta, né? Então é uma reta. Quando é uma reta, a gente infere que a velocidade de sedimentação é constante. Ó, então no tempo 0 está aqui, no 1 está aqui, no 2 aqui, no 3 aqui, montou-se uma reta, ou seja, a velocidade com que ela afunda, né, com que ela sedimenta é constante, tanto partícula 1 como partícula 2. Essa é uma característica das partículas discretas, velocidade de sedimentação constante. Tá? Podem anotar aí. E aí, outro ponto muito importante, né, dentro dessa explicação das partículas discretas, é que elas não têm interação entre si. Tá? Então, anotem aí, não tem interação entre si. Partícula 1 com partícula 2 não se juntam, não se aglutinam, tá? Elas ficam separadas. Apesar delas passarem bem perto ali uma da outra, elas passam e cada um segue seu caminho. Então, partícula 1, partícula 2, 3, 4, 5, elas não têm adesão, tá?
E aí, em resumo, essa sedimentação ocorre apenas na caixa de areia. Tá? Então, se perguntar uma prova, né? Olha, onde acontece a sedimentação de partículas discretas, né? A unidade de tratamento é a caixa de areia, tá? Então a gente já cumpriu, eu já expliquei para vocês aqui dois pontos, né? A sedimentação ela é individual, ou seja, não ocorre interação das partículas. Então, o que eu grifei aqui para vocês é aquilo que eu mostrei lá no desenho. Tá? A sedimentação é individual, as partículas não juntam. Uma partícula desce em velocidade constante sem ter interferência das outras partículas. Outras partículas descem, né, sem alterar sua velocidade, sem interagir com nada. Então, sedimentação individual, não acontece interação entre as partículas próximas, a velocidade é constante. Considerando tudo isso, a altura, né, não influencia na eficiência de remoção. Isso daí vocês vão entender um pouquinho mais à frente quando a gente comparar com outros tipos de sedimentação. E aí, só para deixar claro também que a sedimentação de partículas discretas ocorre quando a concentração de sólidos é baixa. Tá? Quando a concentração de sólidos é baixa, favorece a sedimentação por partículas discretas. Porque quando tem muito, mas muito sólido, aí não vai acontecer sedimentação individual. Elas vão uma partícula bater na outra, uma arrastar a outra e vai virar toda uma bagunça. Então, quando a concentração de sólidos é menor, vai acontecer então favorecer sedimentação de partículas discretas, tá? Mas vocês me perguntam, professor, peraí, mas isso daí acontece lá no tratamento preliminar, né? Na caixa de areia. E a caixa de areia é logo no início do tratamento. Logo no início do tratamento não é onde tem mais sólidos? Sim, no início do tratamento é onde tem mais sólidos. Então por que ocorre a sedimentação de partículas discretas com baixa concentração de sólidos do esgoto? Porque na caixa de areia a gente vai remover apenas os sólidos maiorzinhos. Tá? Então a concentração de sólidos grandes na caixa de areia, sólidos maiores, é relativamente baixa. De sólidos pequenos, intermediários, tem muito. Tá? Então, na entrada do tratamento de esgoto tem muito e muito sólido, mas a gente vai remover apenas os grandes. Então, a gente considera que na caixa de areia tem baixa concentração de sólidos maiores na água residuária. De sólidos pequenos não nos interessa, a gente não quer remover na caixa de areia, a gente manda para frente para tratar posterior. Mas as partículas de projeto, que são as partículas maiores, a gente vai falar sobre essas partículas de projeto, elas vão ser removidas lá, né, na caixa de areia e a concentração dessas partículas grandes é relativamente baixa. Tá? Então anota essa terminologia, partículas de projeto, ou seja, o tamanho das partículas que eu quero remover. Tá bom? Pois bem, descendo aqui a gente tem a lei de Stokes, que refere-se, né, à equação matemática ali que nos diz, né, qual partícula que eu quero remover, qual é a velocidade, tá? Não preciso decorar essa fórmula. E aí temos o VS, que é a velocidade de sedimentação da partícula. E aí nós temos esses valores aqui de ρ, né, que é o ρ da partícula, que é a massa específica da partícula. Nós temos o ρ do fluido, que é a massa específica do fluido. Nós temos esse μ, né, que é a viscosidade cinemática, mas nós temos essa variável aqui que é a mais importante, que é o diâmetro da partícula de projeto. Tá? O que eu acabei de falar ali mais anteriormente a gente vai escolher um diâmetro de partícula que a gente quer remover. Olha, eu quero remover partículas de 1 milímetro para cima. Então eu vou fazer o projeto do decantador, da caixa de areia, né, considerando determinado diâmetro. Olha, eu quero remover partículas, né, com diâmetro acima de 2 milímetros, com o diâmetro acima de 0,1 milímetros. Então, modificando essa minha diâmetro da partícula, eu vou ter uma velocidade de sedimentação que eu vou utilizar no projeto. Tá? Então aqui nós temos a lei de Stokes e veja que a velocidade de sedimentação também é influenciada pela temperatura. Então se a temperatura da água residuária fica muito baixa ou muito alta, vai alterar também as propriedades da sedimentação. Então o que influencia basicamente na sedimentação é o diâmetro da partícula, né, e a temperatura que vai influenciar nas propriedades do fluido. Tá? Pois bem, seguindo aqui,
Tem esse exemplo, né, que aí é um exemplo sugerido, né, eu não vou fazer aqui porque a aula de hoje é um pouco extensa, e aí eu quero otimizar um pouquinho mais o tempo. Mas vocês podem, né, sugiro que vocês façam esse exercício aqui, da sedimentação de partículas discretas. Vocês vão pegar essa fórmula, né, da lei de Stokes, aqui, ó, velocidade de sedimentação vai ser igual a todas essas variáveis aqui, e calcular, olha, qual é o tempo necessário para que ocorra a sedimentação das partículas com tamanho de 0,7. Tá? São partículas maiorzinhas. Quanto tempo gasta para ela sedimentar em 1 metro de profundidade? Tá? Depois, vocês pegam lá a mesma fórmula e façam lá quanto tempo demora para as partículas de 0,2 milímetros. Tá? E aí depois, quanto tempo demora para partículas menores ainda, 0,01 milímetros. Vocês vão perceber que as partículas de diâmetro maior, que é o D1, ela vai demorar pouco tempo, vai ser ali alguns poucos segundos às vezes. A partícula de diâmetro 2 vai demorar ali às vezes alguns na casa dos minutos, enquanto que as partículas de diâmetro 3 podem chegar ali, digamos, a horas. Então, quanto menor o tamanho da partícula, mais tempo vai demorar para sedimentar. Tá? Então, só para vocês entenderem, é um exercício bem tranquilo, só pegar esses dados aqui e jogar aqui na fórmula em cima, para vocês entenderem que maior o diâmetro, sedimenta mais rápido, menor o diâmetro, sedimenta de forma mais lenta. Tá? E aí a pergunta que fica é, poxa vida, professor, mas aqui está dando a velocidade, você quer o tempo, né? Aqui é a velocidade e eu quero o tempo, né? O tempo necessário para a sedimentação. Nós temos que aquela fórmula simples, né? Que o tempo, que é a velocidade pela, no espaço, né? A profundidade pela velocidade. Então aqui nós temos a profundidade, tá? Do tubo de sedimentação. Então o H, né, horizontal, o espaço que a partícula tem que percorrer é 1 metro. Tá? Então nós vamos ter lá a fórmula tempo igual a h, né, 1 metro dividido pela velocidade. Então vocês podem utilizar essa fórmula. Tá? Com essa daqui vocês obtêm a velocidade e aqui vocês têm a profundidade. Tem velocidade, tem profundidade, acha o tempo. E aqui são as outras variáveis, né, que vocês podem utilizar. Tá bom? Então faça esse exercício aí e qualquer dúvida que surgir, entre em contato, mas é uma questão bem simples, simplesmente para vocês entenderem, né, que quanto maior a partícula, mais rápido sedimenta, tá? Pois bem, falando então aqui da caixa de areia, a gente já deu uma aula sobre a caixa de areia, a gente falou sobre a sedimentação. Lembram aí lá da caixa de areia, quem já viu esse vídeo, ó, a gente calcula o VS, tá? É a velocidade de sedimentação. Por exemplo, voltando aqui nesse exemplo aqui de cima, eu falo, olha, na caixa de areia eu quero remover partículas de 0,2 milímetros, que é o que geralmente acontece. No processo de sedimentação de caixa de areia, o diâmetro de projeto, que vai nos dar o tamanho da partícula que eu quero remover, né, de 0,2 milímetros para cima, eu vou então pegar o diâmetro de 0,2 milímetros, jogo aqui na equação, vou obter o valor da velocidade de sedimentação. Com a velocidade de sedimentação, eu jogo aqui, tenho a vazão que entra, eu vou saber então a área da minha sedimentação. Tá? Numa caixa de areia, por exemplo, o esgoto entra, né? Tem-se a zona de sedimentação, lá no fundo tem-se a zona de lodo e depois se tem a saída. A velocidade de sedimentação dentro dessa zona aqui, ó, vai ser dado pelo tamanho da partícula. Se eu quiser, por exemplo, remover partículas menores ainda, né, vou remover partículas de 0,001 milímetros. Então, essa área aqui superficial dessa zona de sedimentação vai ser maior. Tá? Quanto menor a partícula que eu quero remover, mais área eu preciso. Então eu preciso ter um entendimento ali, olha, qual que é a área que eu tenho disponível? Tem muita área, então eu posso criar um decantador muito grande. Tá bom? Pois bem, e aí então, já caminhando para o final da explicação dessas partículas discretas, a gente tem uma observação geral a respeito desse processo de sedimentação que acontece aqui na caixa de areia. Tá? São 5 casos em que pode acontecer, como pode não acontecer, a sedimentação. Tá? Pois bem, lembrando aqui que a partícula de esgoto, né, a partícula lá no esgoto entra a uma determinada altura, tá? E vai sair ou ficar retida aqui
no ambiente de lodo. Então o esgoto entra junto com a partícula. Se tiver velocidade de sedimentação adequada, vai ficar aqui então no poço de lodo, tá? Ou caixa de areia, né? Onde ficou acumulada a areia. Se não tem a velocidade de sedimentação suficiente, ela vai sair. Quando que vai sair? Quando que vai ficar? Né? A gente então tem basicamente dois fatores que vão influenciar isso. O tamanho da partícula, se tem partícula grande, ela vai sedimentar rápido. E se a partícula for pequena, ela vai ficar ou vai sair? Mas tem outro fator que também depende, que é a altura da entrada na zona de sedimentação. Ó, se a partícula ela entra aqui embaixo, ela tende a sedimentar bem mais rápido. Se a partícula entra lá em cima, lá no topo, tá, da caixa de areia, então pode ser que ela sedimente, pode ser que ela passe direto. Então a gente vai avaliar esses 5 casos aqui, ó. Quando ocorre remoção, quando não ocorre remoção, considerando a velocidade da partícula com a velocidade de sedimentação. Para fazer esse entendimento, a gente vai comparar essas duas variáveis aqui, ó, tá? Que é a velocidade da partícula, tá? A velocidade com que a partícula sedimenta, se ela sedimenta rápido ou sedimenta devagar, e o VS, que é a velocidade de sedimentação do projeto. Então, quando eu falar VS, é a velocidade essa daqui, ó. Aqui eu adotei no projeto. Olha, eu quero remover partículas de tal tamanho, então a velocidade do projeto vai ser essa. Então é o VS. Enquanto que o VP é a velocidade da partícula, né, que vai depender do seu tamanho. E aí nós vamos comparar com a profundidade. Primeiro caso, né, primeiro dos 5 casos. Nós temos que partículas reais, né, eu coloquei aqui, ó, o amarelozinho, ó, partículas reais, né, que é dado por VP, velocidade da partícula, quando ela é maior do que a velocidade de sedimentação e entrada em H. Então, a partícula vai entrar aqui em cima, tá? O que está em azul é aquilo do projeto, tá? É uma partícula que teoricamente não existe, na prática ela não existe, mas é aquela que eu criei no projeto. Olha, partículas do projeto têm esse tamanho, tá? 0,2 milímetros, e elas vão tender a comportar dessa forma aqui, ó. Elas vão entrar lá em cima e sair aqui embaixo. Então é a partícula que eu projetei, tá? É aquilo que eu desejo que no projeto ocorra. E aí então nós temos as partículas reais, que são as amarelas. Ela vai entrar aqui em cima, né? Como eu falei aqui, entra em H, então logo na altura H, e durante toda a extensão, todo o comprimento aqui da caixa de areia, ela tende a ir para o fundo, porque a partícula do projeto, ó, ela é maior. Então, desculpa, a partícula real é maior do que a do projeto. Se a partícula real é maior do que a do projeto, então vai acontecer sedimentação. Veja que a velocidade dela é muito maior. Tá? Lembra lá que quanto maior o tamanho da partícula, maior a velocidade? Então, por isso, ó, a velocidade da partícula é maior, porque o diâmetro dela é maior, vai ser maior do que a da sedimentação do projeto. Então, veja aqui, ó, que ela entra e sedimenta muito rápido. Então, ou seja, ela está dentro do valor de L, né? Então, ela vai sedimentar aqui logo no início. Então, ocorre remoção, tá? Segundo caso, enquanto que a partícula de projeto e a partícula real que eu quero que está entrando ali, elas têm o mesmo tamanho. Então a partícula de projeto e a partícula real têm o mesmo tamanho. Só que a partícula real, né, ela está entrando aonde? Menor do que H. Então ela vai entrar aqui na metade do caminho. O que vai acontecer? Como elas têm o mesmo tamanho, ó, veja que a inclinação é a mesma, elas estão paralelas uma com a outra. Então a velocidade é a mesma. Então a velocidade da partícula real e a velocidade da partícula de projeto, elas são iguais. Então, ó, logo, se ela entrou aqui, se ela tivesse entrado um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, ia acontecer a mesma coisa. Porque a velocidade de projeto é igual à velocidade da partícula. Tá? Foi projetado esse tanque de tratamento aqui, essa unidade, essa caixa de areia foi projetada para remover partículas desse tamanho. Tá? Então vai acontecer a remoção. O terceiro caso é de partículas menores. Então o que acontece? Eu projetei, né, fiz o projeto ali da caixa de areia para determinadas partículas, né, como está em azul, está aqui tracejado. Agora, e as partículas menorzinhas?
tá? Então, amarelo aqui, nesse caso, nesse terceiro caso aqui, é uma partícula menor. Se é uma partícula menor, ela vai ter uma velocidade de sedimentação menor. Então, veja que a inclinação ela é menor. Ela entrou lá em H. Então, ela entrou lá em cima. Como ela tem uma velocidade muito pequena, né, porque a partícula ela é pequena de tamanho, então ela vai passar, né, do L aqui e não vai ser removida. Então, nesse caso aqui, não ocorre remoção. Perceba que eu dimensiono uma unidade de sedimentação baseado num diâmetro de partícula. Então, ó, esse diâmetro da partícula aqui, por exemplo, é 0,2 milímetros. E a partícula real que eu quero remover é 0,1 milímetro, ou seja, ela é menor, então não engloba. As partículas que eu quero remover são de tamanhos igual ou superior àquela do projeto. Tá? Então, como partícula real ela é menor do que a do projeto, então não remove, mesmo entrando aqui em H. Agora, nesse outro caso, a partícula ela é menor também, só que como ela entrou mais abaixo, vai acontecer a remoção. Então perceba que a partícula de projeto é dado por essa linha azul. E a partícula real ela é menor do que a de projeto. Né? A gente pode ver que a inclinação da reta aqui ela é menor. Mas só que ocorreu ou não a remoção? Ele entrou aqui e saiu aqui, né? Dentro do comprimento de L. Ou seja, houve remoção, veio aqui para o fundo do decantador, da caixa de areia. Né? Mas como essa partícula é menor, ela tem menor velocidade de sedimentação, porém ela entrou na metade de H ou para baixo aqui, então ocorreu a remoção. É o nosso quarto caso em que permite que partículas pequenas, tá, sejam removidas desde que entrem em alturas menores. Então, essa é um caso em que é o único caso em que partículas pequenininhas podem ser removidas, desde que entrem a profundidades mais baixas, tá? E aí a gente que define, não tem como a gente controlar, né? As partículas pequenas e grandes estão todas aqui dispersas, né, na entrada da caixa de areia, não tem como a gente controlar. Mas aquelas que entrarem acima e são pequenininhas, não vão ser removidas. Aquelas que entrarem abaixo e forem pequenininhas, vai ser removido, tá? A gente vai então para o último caso, né, que são partículas menores e menores ainda, que elas entraram lá embaixo, tá? Entrou lá embaixo, porém a velocidade de sedimentação delas é tão pequena, que veja que a reta está quase na horizontal, elas são tão pequenas que não foi removido ali ao longo do comprimento da caixa de areia. Tá? Então o que aconteceu? Partículas pequenas entraram lá em H, num valor baixo de H, né? Igual a de cima. Só que a de cima a partícula era intermediária, foi removida. Agora aqui a partícula é menor e menor ainda. Né? Ela entrou lá bem abaixo na profundidade. Só que a velocidade é tão pequena, mas tão pequena, que não houve a remoção. Tá? Então, pessoal, eu quero que quem está vendo isso pela primeira vez pode achar confuso. Olha, como que isso daí vai ser aplicado na prática? Mas vejam o vídeo 1, 2, 3 vezes, né? Tentem entender esses 5 casos, comparar, porque isso aqui de fato é o que acontece dentro da caixa de areia. Né? Por exemplo, minha caixa de areia não está removendo sólidos. Olha, a minha caixa de areia está com uma eficiência muito boa. Vai ser por conta desses fatores, vai ser pelo tamanho das partículas, né, pelo diâmetro. Se são partículas pequenininhas, tendem a ser lentas para sedimentar. Se são partículas maiores, tendem a sedimentar bem rápido. E onde é que essas partículas entram? Se entram lá em cima, ela vai ter mais dificuldade para sedimentar e ser removida na caixa de areia. Se entra lá embaixo, vai ter mais facilidade. Então, vejam aí novamente essas explicações, né? Tentem entender de maneira mais clara. Tem referências também, né? No volume 2, né, da coletânea do von Sperling tem, se eu não me engano, capítulo 2 ou capítulo 3, tem uma explicação a respeito do processo de sedimentação ali com um pouco mais de detalhamento, tá bom? Então, dados essas 5 considerações, a gente vai falar das partículas floculentas. De forma geral, em resumo, das partículas discretas, elas sedimentam de forma independente, então tem uma partícula ao lado da outra e ao lado da outra que não juntam, não tem interação entre si, sedimentam de forma independente. Tá? E aí podem acontecer aqueles 5 casos, né, que depende de onde a partícula entra e quais são os tamanhos seus respectivos tamanhos. Tá? Segundo tipo de sedimentação, que são das partículas floculentas. Elas já têm um comportamento diferente.
elas não sedimentam de forma isolada. As discretas sim, discreta tem uma partícula aqui, outra aqui, elas estão lá próximas uma da outra, mas cada um segue seu caminho de acordo com as leis da física. Agora, nas partículas floculentas, não, elas têm interação, uma pega e gruda na outra, tá? Uma junta com a outra, aumenta o tamanho e aumentando o tamanho aumenta a velocidade, tá? Então as partículas elas sedimentam de forma não isolada, elas juntam, formam flocos, crescem e aumenta a velocidade, de forma que a velocidade não é constante, tá? Quanto mais profundo for, mais vai arrastando, juntando outros flocos e indo para a profundidade. Então a altura influencia. Na discreta, a altura não tem nada a ver, né? Não a altura da entrada, tá? Não a altura. Esse H que eu estou falando aqui, ó, é a altura do decantador, tá? Para a caixa de areia não importa muito a altura da caixa de areia, tá? Agora, na altura do decantador, ela é importante porque quanto mais fundo for, mais sólidos são aglutinados, tá? Então é muito importante que vocês entendam que esse H aqui não é a altura que o sólido entra no decantador, é a profundidade do decantador da caixa de areia, ok? Explicando aqui na forma de figura, né? Veja aqui, 3 partículas, se fossem discretas, elas iriam cada um seguir seu caminho aqui de acordo com o seu tamanho, tá? Como são partículas floculentas, né? Ou seja, existe maior concentração de sólidos nesse ambiente aqui de partículas floculentas e também a natureza delas, né? Elas são mais sólidos orgânicos. O que vai acontecendo? Ó, no tempo 0 estão separadas, no tempo 1 uma encostou na outra, no tempo 2 elas aglutinaram mais ainda e no tempo 3 elas já estão lá no fundo. Então perceba que não é mais uma reta, fez-se uma curva aqui, ó, entre o tempo 1, 2, 3 e 0, né? Então tem uma curva aqui, ou seja, o que aconteceu? A velocidade aumentou. Por quê? Quando as partículas aglutinam, a velocidade aumenta. Isso daqui, a sedimentação por partículas floculentas, ela acontece principalmente no decantador primário, tá? Então quando fala em sedimentação por partículas floculentas, igual ao decantador primário. Partículas discretas, principalmente caixa de areia, tá? Caixa de areia discretas, partículas floculentas, decantador primário, seja de forma natural ou com a inserção ali de produtos químicos. Acontece porque tem uma concentração, onde tem concentração intermediária de sólidos suspensos. Então, de igual forma, pode acontecer na superfície do decantador secundário e da lagoa de decantação. Tá? Existem as lagoas de decantação, existem os decantadores secundários, né, lá para o final do tratamento, em que nas zonas da superfície existe menor concentração, uma concentração intermediária de sólidos suspensos. Então acontece a floculação floculenta, tá? A sedimentação floculenta, perdão. Então, o que nós podemos... Aqui já vai para a zonal, né? Acho que não tem mais nada para explicar aqui. É um processo de sedimentação com maior concentração de sólidos, só que um valor intermediário, né? Não tem poucos sólidos igual tem na sedimentação discreta, mas não tem tantos sólidos igual aqui na próxima tipo de sedimentação, que é a zonal. Nessa sedimentação zonal, a concentração de sólidos suspensos já é bastante alta, tá? Ocorre a formação de mantos de lodo com sedimentação em camada. Então é tipo um arraste mesmo, assim, ó. Tem tantos sólidos, mas tantos sólidos, que eles vão arrastando, né, todos os sólidos que estão de cima ali para baixo. Então aqui, ó, forma-se uma camada, né, de lodo, né, e aí ela vai sedimentando, sedimentando, sedimentando e arrastando tudo que tiver embaixo. Partículas que estão aqui, por exemplo, no meio do caminho aqui, ó, vai sendo arrastada. Eu não mostrei a camada aqui aumentando, mas de fato ela aumenta. Tá? Do tempo 0 para o 1, para o 2, para o 3, elas vão acontecendo assim, ó, tipo um arraste, né, de cima para baixo. Tá bom? E aí vai clarificando o lodo. Aqui mostrando arraste em camadas de sólidos para o fundo do decantador. Então várias camadas aqui de sólidos. Eu coloquei apenas uma, mas não tem só uma, né? Tem várias. Pode ter uma camada aqui embaixo, outra aqui, outra aqui. É onde tem muito sólido, que aí é uma sedimentação que ocorre por zonas, tá? Aqui mostra outro exemplo, né, do que acontece nessa sedimentação zonal. Aqui esse exemplo aqui está um pouco mais claro. Esse de cima aqui eu queria mostrar para vocês só o arraste. Então perceba que as camadas elas vão sedimentando de forma não linear, né, porque não é uma reta, mas
de forma a formar aquele arraste, né, das partículas de cima para as partículas de baixo. E aqui mostra a configuração, né, do que acontece na sedimentação zonal. No tempo zero, o esgoto está todo diluído, todo misturado, né, na hora que ele entra lá no decantador. E aí, passa-se o tempo, vai formando o quê? As camadas clarificadas, né? Eu chamei aqui de camada diluída, mas é uma camada clarificada, né? O esgoto, as camadas lá de cima vão comprimindo as camadas de baixo, tá? Então, no tempo zero, a gente tem tudo bem homogêneo. No tempo 1, já se formou uma camada no fundo mais densa, mais concentrada. Tem-se uma camada intermediária ali com a concentração um pouco maior do que do tempo zero. E lá na superfície já tem uma camada já limpa, o esgoto ali, digamos, tratado, uma camada diluída. No tempo 2, a camada concentrada aumenta mais ainda, ela vai sendo comprimida. Na camada intermediária já tem uma concentração de sólidos mais alta e a camada diluída, né, de água tratada, já é bem maior. E no tempo 3, a configuração mais típica ainda, né? Camada bem concentrada, compactada lá no fundo, camada intermediária e camada diluída maior ainda. Então perceba que ao longo do tempo vai acontecendo o quê? A sedimentação por zonas e a criação de fases, né? Fase de água tratada, ou água diluída, né? Camada diluída, uma intermediária e a do fundo que está altamente concentrada. A nítida separação de interfaces sólidas e líquidas no decantador, tá? Devido à elevada concentração de sólido suspenso, ocorre entre a superfície e a profundidade média dos decantadores secundários. Então, essa sedimentação zonal ela acontece ali principalmente nos decantadores secundários, tá? Lá do meio para o fim. Se a gente pegar aqui um decantador, vai ter uma figura um pouco mais à frente, resumindo tudo isso que a gente está falando, a sedimentação floculenta acontece na superfície do decantador. Do meio para o fim, né, é uma sedimentação zonal. Tá? E aí, lá na base, lá no fundo mesmo, onde o lodo está acumulando, ocorre outro tipo de sedimentação, que é aquela por compressão, que já é o lodo que foi para o fundo do decantador e que, ao passar do tempo, que mais lodo vai sendo acumulado, ele vai comprimindo mais ainda. Então, tem uma figura 0, figura 1, 2 e 3, mostrando o tempo aqui, ó, em que a mesma quantidade de sólidos vai sendo comprimido lá no fundo. É por isso que o quarto tipo de sedimentação é chamado sedimentação por compressão, em que a concentração de sólidos suspensos é muito elevada. Lá no fundo do decantador tem muitos sólidos suspensos e eles vão sendo comprimidos pelos pesos das partículas ali de cima. Tá? Ocorre bastante no fundo de decantador secundário, no fundo das lagoas de decantação e dos adensadores de lodo por gravidade. Tá? Então, em resumo, pessoal, nós temos 4 tipos de sedimentação. Tá? Voltem lá, tentem entender esses 4 tipos. A sedimentação de partícula discreta acontece lá na caixa de areia. Né? Cada partícula lá no seu quadrado, né? no seu destino, de forma separada. Depois, nós temos sedimentação de partículas floculentas, é característico lá do decantador primário, né? Onde tem uma concentração de sólidos intermediária, uma partícula vai juntando com a outra ali, ligando e sedimentando. Nós temos a sedimentação zonal, é que quando tem muita concentração já, no decantador secundário é bem típico, e aí ocorre o arraste das partículas, elas vão se aglutinando e arrastando as de baixo, e nós temos esse último tipo de sedimentação, que é aquela que acontece no fundo, né, dos decantadores. As camadas vão cada vez mais comprimindo as camadas inferiores. Tá? E aqui o resumo de tudo que eu falei. Trouxe um exemplo aqui do decantador primário, tá? E por isso então eu não coloquei aqui o caso da sedimentação discreta, que acontece no caso lá na caixa de areia. Eu coloquei só a sedimentação floculenta, zonal e compressão, comparando com os decantadores primário e secundário. Tanto o decantador primário como o secundário, eles geralmente são circulares, tá? Então eu trouxe aqui uma figura em que tem um corte transversal, que pega aqui, o decantador corta ele no meio, e aí mostra, né, as suas partes, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então nós temos os decantadores primário ou secundário, que tem uma configuração muito parecida como essa, os dois, e aí tem-se o resumo aqui. Olha, na superfície vai acontecer geralmente sedimentação floculenta, bem aqui nos primeiros centímetros aqui do decantador, sedimentação floculenta. No meio do caminho, né, meio ali,
vai acontecer a sedimentação zonal. E no fundo, sedimentação por compressão do lodo. Tá? Por que não tem sedimentação discreta? Porque isso é típico, idealizado lá da caixa de areia. Comparando então o decantador primário do secundário, vai ter o primário vai ter maior sedimentação floculenta, tá? A faixa aqui da sedimentação floculenta vai ser maior, enquanto que a sedimentação zonal e por compressão vai ser só no fundo mesmo aqui. Tá? Enquanto que no decantador secundário, que a concentração de sólidos é muito alta, nós teremos o quê? Menor sedimentação floculenta, então a faixa da sedimentação floculenta aqui vai ser só na superfíciezinha mesmo ali, e olha lá, mas a sedimentação zonal e por compressão vai ser muito maior, principalmente a zonal, tá? E a compressão basicamente no fundo. Então aqui nós temos um resumo dos 3 tipos, né, de 3 dos 4 tipos de sedimentação que existem, né, aplicadas aos sistemas de tratamento. Pois bem, e aí pessoal, a gente chega num ponto muito importante. Como que a gente sabe qual é a característica do meu esgoto? Né? Qual é a velocidade de sedimentação da partícula? Qual é o ideal para fazer um projeto? Né? Olha, eu vou fazer um projeto e qual que vai ser o VS? Eu vou utilizar a expressão de Stokes. Lembrando, a expressão de Stokes, né, a lei de Stokes, só vale para partícula discreta. E as partículas aqui, ó, de sedimentação floculenta, zonal, por compressão? O que eu faço? Tá? Aquela lei de Stokes que eu mostrei para vocês lá no início vale para quê? Para partículas discretas. Então eu quero dimensionar uma caixa de areia, eu posso utilizar a lei de Stokes. Sim. E agora, para sedimentação floculenta, zonal e por compressão? O que eu faço? Tá? Nós vamos ver agora. Então é muito importante que deixem bem claro, fique bem claro isso para vocês. Dimensionar a caixa de areia, utiliza-se lei de Stokes, tá? Para saber a velocidade de sedimentação do projeto. Agora, sedimentação floculenta, zonal, compressão, ou seja, para dimensionar decantador circular primário ou secundário, eu preciso fazer um teste de sedimentação. Se eu não fizer o teste, eu vou ter que recorrer a outros estudos de quem já fez, tá? E aí esse teste de sedimentação consiste em eu pegar aqui, né, um ambiente de sedimentação, no caso aqui é uma coluna, né? A gente adota ali uma coluna geralmente de 4 a 5 metros de profundidade. Às vezes eu utilizo acrílico, às vezes eu utilizo PVC, algum material ali que permite a sedimentação, tá? O diâmetro aqui não tem um padrão, né? Mas podem utilizar ali diâmetros de 500 milímetros, pelo menos. É um teste ali que não é muito simples de fazer, né? Porque tem que ter 4 metros, 5 metros de profundidade aqui. O que a gente faz? A gente pega lá um tubo de PVC ou de acrílico, formato cilíndrico, tá? Formato cilíndrico, mais ou menos 50 milímetros ali de diâmetro, na verdade 500 milímetros de diâmetro, né? 50 centímetros. E aí a gente faz de 1 em 1 metro. Olha, em 1 metro eu faço ali coloco uma torneirinha, 2 metros de profundidade coloco outra torneirinha, 3 metros de profundidade coloco outra torneirinha e 4 metros de profundidade eu coloco torneira. Para que essas torneiras 1, 2, 3 e 4? Para coletar a amostra, tá? Eu vou lá, o início do teste vai consistir assim, eu vou misturar toda a minha água residuária e aí começo a cronometrar o tempo, tá? Então aqui tempos variados, então eu vou precisar saber da variável tempo, tá? Então misturo aqui tudo e começo a cronometrar. Depois, quando eu começo a cronometrar, eu venho aqui no 1, no 2, no 3, no 4 e pego uma amostra, tá? Pego na torneira 1, 2, 3 e 4 e pego a amostra e faço a análise de sólidos suspensos, tá? Então, tá aqui, ó, sólidos suspensos em águas residuárias. A gente vai analisar sólidos suspensos, tá? Anotem aí, sólidos suspensos. E aí, em tempos variáveis. Em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu vou coletar aqui, ó, a 1 metro, 2, 3, 4. Então, de hora em hora, eu vou chegar aqui em 1 metro e coleto 2 metros, 3 metros, 4 metros. Isso no tempo 1 hora. Coleto, faço análise. Depois de 1 hora, eu coleto 1, 2, 3 e 4 também, faço análise de sólidos suspensos. Ou seja, de hora em hora, eu vou estar coletando o quê? Amostra de esgoto e fazer análise de sólidos suspensos na profundidade 1, 2, 3 e 4 e chegar numa tabelinha como essa. Por exemplo, olha, na profundidade 0, no tempo 0. Tá? Então, na profundidade 0, lá na superfície,
Quando eu fui dar o ok ali, né, no cronômetro, eu fiz a análise de sólido suspenso, deu 222 miligramas por litro de sólido suspenso. Tá? E aí, depois de 1 hora a 1 metro de profundidade, a 2 metros de profundidade, a 3 metros de profundidade, a 4 metros de profundidade e suas respectivos valores ali de sólidos suspensos. E aí depois, no caso aqui, eles não analisaram nesse exemplo não analisou depois de 1 hora, mas não tem problema. Pode analisar depois de 1 hora, depois de 2, tá? No caso aqui eles analisaram na hora 3. Então depois de 3 horas, eles pegaram então a 1 metro, pegou a 2 metros, pegou a 3 metros, pegou a 4 metros e seus respectivos valores de sólido suspenso que foi feita a análise. Depois pegou a 6 horas, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros. Perceba então o que aconteceu aqui. Tempos de amostragem, tempo 0, tempo 1, tempo 3 e tempo 6. Ou seja, após o início do processo, 1 hora, 3 e 6, coletou-se amostras da água residuária a 1 metro de profundidade, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros. E aqui tem seus respectivos valores de sólido suspenso que a gente faz análise baseado no processo de filtração manifold. Né? Eu acho que de certeza que eu já expliquei isso lá na aula sobre qualidade de água. Tá? Então, o que a gente faz agora? Dividir a profundidade pelo tempo, espaço pelo tempo, a gente tem a velocidade de sedimentação em metros por hora. Olha, 1 dividido por 1, 1 dividido por 3, 1 dividido por 6, vai dar metros por hora. Então, profundidade pelo tempo, nós temos a velocidade. E aí, a fração remanescente, que é a quantidade de sólido suspenso que tem no esgoto, né, as suas variadas profundidades e tempos em miligramas por litro. E aí a gente monta uma próxima coluna, tá? Em que nós temos a velocidade. Tá? A velocidade foi o quê? 1 dividido por 1 deu 1. 1 dividido por 3 deu 0,33. 1 dividido por 6 deu 0,17. Faço isso para todos. Espaço, né, profundidade pelo tempo, dá a velocidade. Ou seja, representa o quê? A velocidade, né, de sedimentação das partículas. Tá bom? E aí, quais são os valores? Tá? Quais são os valores? Como que a gente calcula essa fração remanescente? Simplesmente dividindo, né, o valor da concentração aqui dos sólidos suspensos pelo valor inicial. Tá? Então eu vou pegar ali 140 e dividir por 222. Esse 222, né, lembrando que ele é o quê? É a concentração do início. Quando eu misturei todo o tanque, coletei as amostras tudo lá de uma vez e fiz a análise e fiz a média. Então, ou seja, a concentração da mistura lá de sólidos em todo a coluna, né, antes de iniciar o teste, antes de eu dar o ok lá, né, o play, de 222. Então eu estou comparando o quê? Os tempos, né? Tempo 1, tempo 3 e tempo 6 com o valor inicial. Tá? Perceba aqui, na profundidade 1, no tempo 1 teve 140, depois teve 108, depois teve 80, ou seja, foi diminuindo. Por quê? Lá na profundidade 1 foi cada vez tendo menor concentração de sólidos suspensos. Então nós temos o quê? 140 dividido por 222 vai dar 0,63. Se eu pegar 108 e dividir por 222, vai dar 0,49. Se eu pegar 80 e dividir por 222, vai dar 0,36. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Pegando os valores da concentração da amostra, dividindo pelo valor inicial. Né? Com isso a gente tem a fração remanescente. Então nós vamos criar agora um gráfico em que num eixo nós vamos ter a velocidade e no outro eixo a fração remanescente vai nos dar um gráfico como esse. Ó. Então a fração remanescente eu jogo no eixo X e pego o valor da velocidade, né? Ou que a gente chama também de TAS. Então VS, né, que é velocidade de sedimentação de projeto, e TAS, que é a taxa de aplicação superficial, é a mesma coisa. Perceba aqui que as unidades é justamente a mesma. Ó. É metro cúbico por metro quadrado, hora, que é a mesma coisa que metro por hora. A gente montou então um gráfico. Que gráfico que é esse? É um conjunto de pares, né, ordenados. Então a gente vê aqui, ó, olha, para 1 no eixo X, eu coloco 0,63 no eixo Y. Vou lá e marco o ponto.
para 0,3 no eixo X, 0,49 no eixo Y. Vou lá e marco outro ponto. Então, todos esses pontos aqui ó, correspondem a esses pares ordenados aqui. A gente vai lá, monta, faz uma linha de tendência. Tá? Essa linha de tendência geralmente tem esse comportamento aqui, polinomial. E aí, a partir desse gráfico, a gente vai descobrir qual é a eficiência de remoção que a gente vai ter em função da velocidade. Então, aqui nós temos a eficiência e aqui nós temos a velocidade. Se eu aumento a velocidade de sedimentação, a minha eficiência vai ser menor. Enquanto que se eu reduzo a velocidade de sedimentação, a minha eficiência vai ser maior. Por quê? Por que vai ser maior ou menor? Porque o que nós temos no eixo Y aqui é a fração remanescente. É aquilo que ficou de água residuária. Tá? Aquilo que ficou de sólidos na água residuária. Quanto menor a fração remanescente, maior a eficiência do tratamento. Quanto maior a fração remanescente, menor a eficiência. Por exemplo, se eu pegar aqui 0,40 de fração remanescente, representa que tem-se o quê? 40% de sólidos e 60% de eficiência de remoção. Se eu pegar aqui 0,20, representa que ficou 20% de sólidos, né, no processo de sedimentação e tem 80% de eficiência. Se eu pegar aqui 0,60, são 60% de sólidos e 40% de eficiência. Tá? Então a gente vai comparar esse eixo Y dessa forma. A fração remanescente a gente vai entender. O que está aqui é o que ficou ainda no esgoto, não foi removido. Tá? Que vai acabar passando do decantador. Aquilo que falta é aquilo que vai então nos dar a eficiência do nosso sistema, tá bom? Então a gente vai fazer da seguinte forma: o x1, que é a remoção, a eficiência de remoção, vai ser 1 menos a fração remanescente. Foi aquilo que eu falei para vocês. Olha, se o meu R, que é a fração remanescente, for lá 0,7, então 1 menos 0,7 vai dar 30% de eficiência. Tá? Esse x1 é a eficiência das partículas que estão entrando no topo da coluna. Então vamos lá fazer a seguinte observação. Para o TAS de 1 metro, então a gente vem cá, 1 metro, joga a linha aqui, bateu ali na curva, joga lá no eixo Y, deu 0,57. Esse 0,57 de R a gente vai jogar aqui. Tá? Então, 1 menos 0,57 configura o quê? 43% de eficiência. Tá? Então, se a gente adotar a velocidade de sedimentação de projeto como sendo 1, a gente vai ter no mínimo 43% de eficiência de remoção de sólidos suspensos nessa unidade de tratamento, nesse decantador. Se eu reduzir para 0,5, eu venho aqui, bateu, vem para cá. Vai dar uma fração remanescente de 0,47 mais ou menos. Então, ou seja, se eu colocar aqui 1 menos 0,47, vai dar lá 57% de eficiência. Ou seja, se eu reduzir o TAS, eu aumento a minha eficiência. Porém, quanto menor o TAS, maior a área. Tá? Então, é importante deixar claro isso. Eu posso aumentar a eficiência do meu sistema de tratamento, reduzindo o TAS, só que se eu reduzir o TAS, né, ou VS, o que vai acontecer? A minha área do decantador vai aumentar. Então, se eu pegar o TAS e jogar para cima, para reduzir a área do decantador, o que vai acontecer? A eficiência ela reduz. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu quero ter uma área pequenininha para fazer o decantador, então eu vou adotar um TAS, né, OVS de 2. Vem aqui, bateu, foi lá, deu 0,61 de remanescente. Jogando aqui na fórmula, vai dar lá 39%, né, de eficiência. Ou seja, eu aumento o TAS, reduzo a área do decantador, mas por outro lado a eficiência ela vai ser menor. Então a gente tem que entender tudo isso para fazer a escolha da área. Olha, se o TAS for pequeno, a área vai ser grande, mas a eficiência também vai aumentar. Né? Então, ou seja, quanto maior a área de sedimentação, mais eficiente é. Quanto menor a área de sedimentação, menos eficiente vai ser. Tá? Então, baseado nesse teste de coluna aqui, a gente correlaciona a eficiência da sedimentação, né, utilizando o valor de x1, que é a eficiência de sedimentação, né, e considerando aqui a fração remanescente, em relacionado à velocidade de sedimentação. Menor velocidade,
mais eficiente, porém a área é maior. Maior velocidade, maior vai ser, menor vai ser a eficiência e menor vai ser a área também, tá? E aí então a gente pula para o segundo passo, que depois que calculou o x1, que é muito importante que vocês entendam, ó, ela é a eficiência no topo da coluna, a gente vai então calcular o x2, que são aquelas partículas que entram na metade do decantador. Se a gente observar aqui, ó, no teste de coluna, a gente está considerando as partículas que estão aqui em cima. Então, o x1 é para considerar as partículas que estão até lá em cima no nosso teste de coluna. E as partículas que estavam aqui, ó, do meio para o final, a gente ainda não considerou. São essas partículas que a gente considera lá no x2, tá? Nesse x2 a gente usa um método diferencial. Se a gente considerou o TAS de 1, então a gente vai calcular toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui embaixo, e somar ela, tá? Então a gente faz uns quadradozinhos aqui, uns retângulos, tá? Para calcular toda essa área. Por isso que é um método diferencial, tá? Então a gente pega aqui, ó, 0,5 até 0,57 de altura e multiplica pelo quê? Por 0,7. Então, ó, 0,5 vezes 0,57 menos 0,5 vezes essa comprimento aqui, ó, que dá 0,7. Então eu acho a área desse retângulo aqui. Logo, eu vou então para o próximo quadrado. Ó, 0,4 até 0,5 dá 0,1, multiplico por 0,3 aproximadamente. Então eu vou ter essa segunda área. Terceira área, 0,1 de diferença aqui, ó, no eixo Y, vezes essa outra área, que vai ser 0,2. E aí eu vou somando toda a área desses quadradinhos aqui, ó, na verdade retângulos. Tá? Depois que eu somar todas essas áreas aqui, eu vou jogar nessa expressão. Tá? Aqui vocês têm um exemplo aqui para um pouquinho mais detalhado, tem as faixas, tá? Que representam ali os retângulos, e aí eu vou dividir pela velocidade, né, de sedimentação, pelo TAS que eu escolhi. Como eu escolhi o TAS de 1, então eu vou somar toda essa área aqui, né, retângulo 1 mais retângulo 2 mais retângulo 3 mais o 4, 5, somo todas essas áreas, que é o que vai estar aqui em cima, dividido pela velocidade de sedimentação, que é 1. Então, pessoal, somando todas essas áreas aqui, ó, somando a área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, né, eu vou ter então, esse somatório aqui vai ser 0,111, dividido pelo TAS que eu adotei. Qual que é o TAS que eu adotei? Inicialmente 1, tá? TAS over S, né? 1. Então, eu vou dividir, né? 0,111 dividido por 1 é igual a 0,11, ou seja, 11% a mais de remoção. Então, no topo da coluna, né, esse aí vai ser o valor do x2. No topo da coluna, a gente tem então 43% de eficiência de sedimentação de partículas sólidas. Enquanto que as partículas que estão em outras profundidades somam ainda 11%. Se eu somar 43 com 11 dá 54% de remoção de sólidos para a TAS que eu escolhi, tá? Então, com isso, pessoal, a gente pode fazer essa associação. Olha, quanto que eu quero de remoção de sólidos suspensos no meu decantador? Olha, eu quero 50%. Olha, eu quero 20%. Olha, eu quero 50%. E aí, 60%, 80%, eu posso então fazer essas associações. Se eu diminuir o valor do TAS, a eficiência total vai ser menor. Se eu aumentar o valor do TAS, a eficiência vai ser reduzida, tá? E aí isso vai implicar na área. Em resumo, então, pessoal, nós temos que x, que é a remoção total, é composta por x1, que é o valor das partículas que estão lá no topo, que é fazendo só a análise do gráfico aqui, ó, só a análise desse gráfico aqui, e o x mais o x2, que é a área que está abaixo aqui da nossa linha. Se, por exemplo, eu chegar aqui, ó, eu não quero TAS igual a 1, eu quero um TAS igual a 2, para ter uma área de decantador menor. Então, pego o TAS lá em cima, né? A curva minha vai ser bater aqui no 0,63. Então eu vou precisar calcular, vamos só fazer o exemplo aqui, ó. Se eu quiser um TAS de 2, né? Então TAS de 2, logo eu vou ter uma fração remanescente de quê? De 0,63. Ou seja, muda toda a nossa configuração aqui de cálculo, tá? Então, para o TAS igual a 2, eu terei então uma fração remanescente de 0,63. Então, o meu x1 não vai ser mais
é o outro ali do TAS igual a 1. Meu x1 vai ser 1 menos 0,63, né? Que no caso então vai ser 37. Tá? Então vai ser 37% de remoção no x1. E o x2? Aí eu vou precisar calcular tudo isso aqui que eu já calculei, mais essa pequena areazinha aqui complementar. Ó. Então eu vou precisar calcular mais outro quadradinho aqui. Tá bom? Jogo outro quadradinho aqui, vou somar todas aquelas áreas lá de baixo, mais esse quadrado aqui inicial. Se eu adotar um TAS de 3, de 4, de 5, de 1,5, de 0,5, qualquer que seja o TAS, eu vou precisar fazer todas essas modificações aqui no cálculo. Tá? E aí, então, a pergunta final que fica, mas por que eu vou alterando o valor do TAS? Porque, como eu já falei, o TAS ou VS vai influenciar na sua eficiência. Eu quero uma eficiência de 40%, então você vai testar o valor de TAS aqui para aquela eficiência, ver se vai dar. Olha, TAS igual a 1, dá eficiência de 40%? Sim, deu uma eficiência de 40%. Olha, TAS igual a 2, deu eficiência de 40%? Sim, então eu posso adotar um TAS igual a 2, porque o 2 vai ter uma área de decantação menor em relação a 1. Tá? Então, assim, de acordo com a eficiência que você deseja obter no processo de sedimentação, você vai adotar os seus respectivos TAS. Né? E aí você vai fazer os cálculos, calcular x1, calcular x2, para ver se está de acordo com o que você deseja. Tá? Então, exercício recomendado. Tá? Tem aqui variadas profundidades, 1, 2, 3 e 4, tem variados tempos, né? 0, 1, 3 e 6 e outros valores de sólido suspenso. Tá? Calcule, né, exercício para vocês fazerem aí, calcule a remoção de sólido suspenso para TAS de 1,5. Tá? Então, façam esse exercício, veja qual foi a eficiência total, que é o x, somatório de x1 mais x2, para o TAS de 1,5. Tá? E aí vamos ver quanto que foi, quanto você chega no resultado. Tá bom? Exercício para vocês treinarem. Pois bem, então a gente caminha para o final com o exercício e explicação do decantador primário. Tá? A gente já falou sobre o processo de sedimentação, do teste de coluna, a gente vai então para o decantador primário. Esse decantador primário, né, ele é projetado para remover sólidos suspensos, aquilo que não foi removido lá no preliminar, né? O que não ficou na caixa de areia vai ficar aqui no decantador primário. Antecede um tratamento biológico, igual a gente já viu lá na configuração inicial, tem uma remoção boa de sólidos suspensos, de 50% a 70%. Quando a gente associa DBO, é uma faixa que pode chegar até 40%, se for bem operado. Geralmente são retangulares ou circulares, né, com limpeza mecânica na maioria das vezes, pode ser manual também. E o lodo, como a gente já falou, são sólidos orgânicos. E acontece principalmente sedimentação floculenta. Já mostrei aqui, na verdade não mostrei, né? A primeira vez que eu estou mostrando as fotos para vocês. Temos decantadores do tipo retangular, que não é comum ser utilizado para tratamento de esgoto, é muito comum para tratamento de água. E nós temos os circulares, que é muito utilizado no tratamento de esgoto. Tá? Então pode ser retangular ou pode ser circular. Aqui um exemplo do decantador retangular, tá? Aqui embaixo tem a planta, né? Então ele é formato aqui de um retângulo. O esgoto entra por uma extremidade, tem as câmaras defletoras, tá? Essas câmaras defletoras que são muito importantes para permitir, né? Qual que é a ideia do ambiente de sedimentação? Tem que ser laminar, tem que ser uma água tranquila. Então, o fluxo de esgoto que entra não pode causar muito turbilhonamento. Então, os defletores aqui, ó, na entrada e na saída, eles são importantíssimos, tá? Tem que ter o defletor, porque o defletor impede com que a água bata, o defletor faz com que a água bata nele e perca energia, perca velocidade. Então, nós temos aqui um exemplo de decantador primário. Mas volta a falar, ele não é comum para tratar esgoto, ele é comum para tratar água, tá? Então tem decantador no tratamento de água? Sim, tem decantador no tratamento de água. E as características aqui são bem, de forma geral, bem parecidas com o circular que eu vou mostrar logo em frente. Tem os defletores na entrada, na saída, tem o fundo para acumular lodo, tem uma maquininha ali para raspar o lodo e tirar ele. Tem várias e várias configurações. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse circular, desculpe, sobre o retangular, porque como eu já falei, é mais utilizado para tratar água de abastecimento. A grande vantagem dele é que é mais fácil de construir. Tá? Então é bem mais fácil de ser construído, né? Porque são paredes ali em comum, você faz um negócio bem quadradão, bem retangular, bem do jeito que o engenheiro gosta. Tá? Então tem um menor custo de construção, mas só que a manutenção dele para remover lodo é mais difícil do que os circulares e eu vou mostrar por quê.
Esse é um exemplo que a gente já começou a ver um pouco mais acima, né, do decantador primário circular. Ele tem essas configurações aqui típicas, mas podem sofrer algumas pequenas alterações, principalmente no tamanho. O que acontece? O esgoto ele entra aqui por baixo. Ó, então vocês podem ver aqui uma setinha em que vem o esgoto, né, de outra unidade de tratamento, vem por uma tubulação, ele entra de baixo para cima, é distribuído lá em cima. Tem-se o anel defletor aqui, ó. Se vocês observarem aqui a figura, o anel defletor ele é um anel mesmo, ele é circular, tá? De forma que impede com que o esgoto ele saia dessa região aqui sem bater no anel defletor. Então o esgoto sobe, de alguma forma ele vai bater nesse anel defletor, perder velocidade, porque essa é a função do anel defletor, perder velocidade, passar aqui por baixo e a tendência da água é percorrer esse caminho para um lado e para o outro de forma a sair aqui nas laterais, nos vertedouros da saída. Tá? Logo eu vou mostrar para vocês que vertedouros são esses. Mas o caminho, né, que a água, junto com a parte dos sólidos, percorre vem de baixo para cima, sobe, bate no anel defletor e tende a ir para baixo. Tá? Esse caminho do anel defletor passar por debaixo dos defletores e sair é que ocorre o processo de sedimentação. Nesse ambiente aqui são as zonas de sedimentação, uma zona bem tranquila, hidráulica, regime laminar, com baixa velocidade, que propicia que os sólidos vão para o fundo. Tá? Então veja que tem a camada de lodo aqui no fundo e a água saia nas suas extremidades. Tá? A água vai sair aqui, ó, nessas extremidades. Toda a circunferência aqui temos centenas de pequenos vertedouros que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Então aqui uma planta mostrando como é que é. E aí nós temos uma tal de uma ponte rotatória. Veja que tem uma ponte aqui. Essa ponte ela está ligada, né, vocês podem perceber aqui que tem umas estruturas metálicas, está ligada aos raspadores de lodo no fundo. Então esse raspador de lodo, eles vão girando junto com essa ponte, né? Se você observar aqui, ó, essa ponte ela vai girando numa velocidade bem devagarzinha, devagarzinho, de forma que vai girando e raspando o lodo do fundo. E como existe uma inclinação aqui no fundo, joga lá para o poço de lodo. Então aqui no fundo tem um poço de lodo que propicia a saída desse lodo para uma próxima etapa de tratamento. O lodo vai ser tratado. Então todas as configurações são essas. Eu vou entrar um pouco aqui mais de detalhes no anel defletor. Como eu já falei para vocês, o esgoto entra. São fundamentais. Tem que ter anel defletor no decantador primário, circular ou retangular, no secundário também, de forma que a ideia dele é diminuir a velocidade, diminuir a energia, tá, do esgoto. Porque se o esgoto entra e acontece um turbilhonamento, turbilhonamento revolve todos os sólidos, então não vai ser bom. Tá? Então tem que ter uma velocidade baixa. Tá bom? Para isso os anéis defletores da entrada e da saída tem essa finalidade. Da saída, ela tem uma importância maior também, porque alguns sólidos não vão para o fundo, alguns sólidos ficam na superfície. Tá? Então aqui na superfície, às vezes tem um material gorduroso, que é menos denso que a água, vem aqui para cima, esse defletor serve para segurar material sólido. Tá? Nós vamos ter uma figura ali mostrando o processo de remoção também na superfície. E aí a água passa aqui por baixo, cai no vertedourozinho, tem as calhas aqui, ó. Então tem as calhas de coleta que permite que o esgoto saia, tá? Vamos então, aqui tem os raspadores de lodo do fundo, tá? Estou mostrando aqui também um detalhe, ó, o raspador de lodo lá, vai girando, perceba que o fundo do decantador ele tem uma inclinaçãozinha, tá? E aí permite com que ao passo que o lodo vai sendo raspado, ele vai caindo aqui no poço de lodo e depois vai sendo bombeado para o tratamento do lodo, tá? Esses decantadores circulares, né, são os mais utilizados, então basicamente quase todas as estações de tratamento de esgoto no Brasil que tem um decantador, né, ele vai ser do tipo circular. Vai ser um pouco mais caro para construir ele, né, porque ele é circular e quando é circular a construção é mais cara do que quando é prismático, mas a remoção de lodo é a grande vantagem dele, tá? Como esses raspadores aqui eles ficam girando, fica muito mais fácil remover o lodo, jogar ele aqui para o poço de coleta e destinar a um tratamento, tá?
E aí, esses decantadores primários também podem funcionar como tratamento ambiente de mistura lenta, né? No caso ali da sedimentação não natural, né? Quando é introduzido produto químico. Lá no início da aula a gente falou, ó, tem sedimentação natural e tem a de produto químico. A gente utiliza esse decantador circular para fazer as duas coisas, é o que tem, por exemplo, na ET Goiânia, em que na próxima aula sobre coagulação e floculação eu vou dar bastante exemplos, tá? Pois bem, agora figuras reais. Falando do decantador lá da ET Goiânia, aqui nós temos algumas figuras de lá. Nós temos o decantador vazio. Então perceba que nesse decantador vazio, ó, o que a gente pode ver lá? Olha, no fundo do decantador ele é inclinado e está direcionando ali tudo para o poço de lodo. Tanto é que nesse dia aqui choveu, né? Então veja que a água acumulou tudo lá no fundo, né, nos pontos mais baixos. Tem inclinação, tem os raspadores de lodo, ó, veja aqui os raspadores de lodo. A a rotatória lá, né? Ela vai girando e aí direcionando esses raspadores de lodo a raspar o lodo lá para o poço lá do centro. Veja aqui, ó, bem nesse cantinho aqui tem o defletor central. Na lateral tem o defletor da lateral, né, da saída. Essas pontinhas aqui são os vertedouros, tá? Tem uma inúmera quantidade de vertedouros e por fim cai na calha. Depois que sai do vertedouro, cai na calha, como nós mostramos aqui nessa figura, quando o decantador está cheio, tá? Então veja aqui, ó, o esgoto chega, tem o defletor da saída, material flotável, né, menos denso, gordura, espuma, fica retido nesse defletor da saída. Tem o raspador também na superfície, eu não falei, mas tem, né? Vai raspando aqui e direcionando esse material flotável para um local de coleta também. Acho que tem uma figura que mostra mais à frente. Tem aqui os vertedouros, tá? A gente pode dimensionar esses vertedouros e o esgoto tratado cai aqui. Parece que não é esgoto tratado, mas é, né? A ET Goiânia ela tem uma eficiência baixa, porque o tratamento termina aqui, não tem tratamento secundário, tá? Mas o correto deveria ser, o esgoto saiu daqui, vai com tratamento secundário, mas infelizmente o esgoto daqui já vai para o corpo hídrico, para o Rio Meia Ponte, tá? Mas a ET Goiânia ainda está há 20 anos tentando implantar um tratamento complementar. Pois bem, então nós temos aqui, né, uma figura de longe mostrando o decantador de lá, né, a profundidade dele é 3,5 metros, tá? Cabe um diâmetro de 42 metros, então esse decantador gigante aqui tem 42 metros de diâmetro, tem 3,5 metros de profundidade. A gente pode observar aqui, né, as colunas lá giratórias, né, paletas, eu esqueci o nome lá que a gente tinha chamado, né? Só voltar lá para padronizar. Ponte rotatória, né? Então nós temos aqui as pontes rotatórias, nós temos aqui a ponte rotatória, nós temos o anel defletor central, né, e toda o tamanho, né, do decantador primário. Ele é bem grande. Descendo aqui, essa estrutura aqui é aquela que eu falei para vocês. Ó. Ao passo que materiais flotáveis vão sendo acumulados na superfície e a ponte rotatória vai raspando o material da superfície, vai direcionando tudo para cá, ó. Tudo para esse poço de coleta. Então, daqui cai aqui e aí daqui a gente direciona a um sistema de tratamento também. Então, nesse decantador primário circular, ele tem a remoção de lodo lá no fundo, através das pazinhas, mas também remove material flotante, que é um material menos denso que a água, que fica aqui na superfície. Tá? Então, ó, veja os decantadores da ET Goiânia lá funcionando. Tá? Aqui a ponte rotatória, né, a estrutura dela, então ela é apoiada lá no centro, mas apoiada aqui na lateral, ela vai tendo uma velocidade ali que é muito baixa. Tá? Se for uma velocidade de rotação muito alta, vai revolver os sólidos lá do fundo, e a gente não quer isso, a gente quer uma velocidade muito baixa. Então aqui é na faixa de centímetros por minuto, né? Ele anda lá 10 centímetros, 50 centímetros a cada minuto. Tá? Isso daqui é projetado, a gente vai falar isso logo em seguida. E aqui o lodo do decantador primário. Tá? Então o que foi para o fundo ele é coletado, né, por sistema de bombeamento. É um material bem pastoso. A gente vai ter uma aula aqui no canal para falar sobre esse lodo e o que fazer com ele. Tá? Lá em Goiânia faz o tratamento físico-químico. Tá bom? Os parâmetros de projeto. Né? O que a gente utiliza ali para dimensionar um decantador primário? A gente tem lá que o tempo de retenção do líquido, né, do esgoto, tem que ser na faixa de horas, de 1,2 a 2,5. O TAS, né, que é a taxa de aplicação média,
que é aquilo que a gente fez lá no teste de coluna. Se fez o teste de coluna, a gente vai adotar o TAS do teste de coluna. Se não tem teste de coluna, a gente então pode adotar o que a legislação, a literatura, na verdade, está nos dizendo. Tá? Então é muito importante que isso fique bem frisado para vocês. O TAS do teste de coluna é para vocês aplicarem na prática. Se não tem o TAS, se não conseguiu fazer o teste de coluna, vocês vão utilizar alguns desses valores aqui, tá? E temos também a taxa de carga dos vertedores para a gente calcular os vertedorzinhos lá do final. Para o decantador secundário, né? Para os decantadores secundários, a gente tem outras recomendações. Isso daqui é para o decantador primário, tá? Lá no decantador secundário, quando a gente fala de lodos ativados, a gente tem outras recomendações de TAS, tá? Mas todo decantador primário ou secundário é dimensionado com base na taxa de aplicação superficial, o TAS. Tem teste de coluna, sedimentação? Então uso do teste. Não tem? Usa a da literatura, tá bom? E aqui outros parâmetros, comparando decantador retangular com circular. Geralmente, qual que é a profundidade de ambos? De 3 a 5 metros. Por isso que o teste de coluna lá adota aquela faixa de 4 metros, né? O diâmetro do circular pode ir de 3 a 60 metros, tá? Declividade de fundo de 1/16 a 1/6 milímetros por milímetros, e a velocidade daquelas paletas, das aletas, né, da ponte rotatória, vai ser de 0,02 a 0,05 voltas por minuto, ou seja, uma velocidade bem baixa, tá? Então a velocidade da ponte rotatória é bem baixinha, tá bom? Vamos para o exemplo? Vamos lá. Considerando a vazão média de esgoto sanitário. Então a vazão de projeto, 36 mil metros cúbicos por dia. Considerando a taxa de aplicação superficial, né, o TAS, de 40 metros cúbicos por metro quadrado dia, obtido pelo teste de coluna. Então vamos imaginar que pegou um esgoto, fez o teste de coluna e obtivemos que o melhor TAS, né, para as nossas condições é 40 metros cúbicos metro quadrado por dia, tá? É por dia, tá? No exemplo lá do exercício estava por hora, a gente colocou aqui por dia. E aí a recomendação é fazer 2 decantadores circulares, tá? E calcular também a produção de lodo, tá? Produção de lodo. Quantos quilos de lodo vai ser produzido? Considerando que a eficiência, quando a gente adotou um TAS lá de 40 metros cúbicos por metro quadrado dia, a eficiência lá bateu 60%, tá? No teste de coluna. Então, considerando essa eficiência de 60%, o X total, né? Quanto que vai ser a produção de lodo se 60% dos sólidos suspensos são removidos? E que a concentração inicial de sólido suspenso era de 210, tá? Pegando todas essas informações, vamos lá. A primeira coisa é calcular a área do decantador. Tá? Então a gente pega a vazão média, tá? O cálculo é feito em função da vazão média, decantador primário, vazão média de 36 mil. Divide pelo TAS, lá do nosso teste de coluna. Então foi 40. Tá? Lembrando que esse 40 aqui é metros cúbicos, metro quadrado por dia. Tá? Então tem que transformar, caso você tenha obtido o TAS em hora. Então divide vazão pelo TAS, temos lá 900 metros quadrados. Divido para 2 decantadores, vamos fazer um do lado do outro, 450 cada. Tá? Tem a área, vamos achar o diâmetro desses decantadores, já que eles são circulares. Então, diâmetro em relação à área de decantadores, cada decantador tem 24 metros de diâmetro. Está dentro da faixa? O diâmetro do decantador vai de 6 a 60, então está dentro da faixa. Tá? Próximo passo, calcular o TDH, tempo de detenção hidráulica. É o volume, né, do decantador dividido pela vazão. Qual que é o volume? É πd ao quadrado, né, ou seja, dividido por 4, que é a área. Então, pego a área do decantador, que é 450 metros quadrados, multiplico vezes a profundidade. Essa profundidade foi adotada, ela tem que ser de 3 a 5. A gente adotou um valor de 4. Então, vai ser 4 metros de profundidade vezes a área, que é 450. Então, multiplica, divide pela vazão, deu um TDH de 0,05 dias, ou seja, mesma coisa de 1,2 horas. Está dentro do adequado? Se a gente observar lá, quanto que tem que ser o TDH? O TDH tem que ser de 1,2 a 2,5. Então, a gente faz o ajuste, né? Se necessário. Nesse caso aqui, não tinha necessidade. No caso aqui, o TDH deu bem próximo, deu 1,2, tá certo, tá? Mas se você quiser fazer o ajuste, é só modificar
né, o ajuste do TDAH, aumentar o TDAH, por exemplo, é só vocês aumentarem a profundidade. Se quer abaixar o TDAH, diminui a profundidade, mas sempre tem que ficar ali na faixa de 3 a 5. No caso aqui, eu fiz um ajuste, né, para aumentar um pouco o tempo de detenção hidráulica. Então, aumentei a profundidade, obtive um novo TDAH de 1,5 horas. Então, o TDAH aumentou, ficou então um pouco interessante, mas não tinha necessidade imediata. Tá? O cálculo do anel defletor vai ser então dado por essa expressão. O anel defletor, ele vai ser, o diâmetro dele, né, vai ser 15% do diâmetro do decantador. Geralmente é uma regra que a gente, dentro dos projetos, segue, tá? O anel do defletor é 15% do decantador. Então, vai ser 15% de 24, 15% de 24, né? Então, o diâmetro do decantador como um todo é 24 metros. O diâmetro do anel defletor vai ser 0,36. A gente vai observar aqui, ó, diâmetro do decantador 24 metros, o diâmetro do anel defletor 3,6 metros. Tá? A profundidade desse anel é 1,5 metros. Eu não sei se aqui tem a figura, tem aqui. Então, a profundidade total que a gente adotou foi 5 metros. Tá? Então, a gente adota só até começar a inclinar. Tá? Aqui é a base, aqui é a inclinação. Então, até essa pontinha aqui, né, do decantador, que é o fim da sua profundidade e o início aqui da declividade da base, tem 5 metros de profundidade. A profundidade que a gente adota no anel defletor do meio é 1,5 metros, tá? Isso aí acaba sendo padronizado. E a quantidade de vertedouros é o quinto passo, tá? Esses vertedouros eles são triangulares, a gente só faz um cálculozinho, né? Que é o número de vertedouros é geralmente uma faixa ali de 5 vertedouros ou algo próximo por cada metro, tá? Vezes o perímetro do decantador. Como a gente calcula o perímetro do decantador? É o perímetro da circunferência, né? Então é πd. Então 5 vertedouros vezes πd, dá aproximadamente 377 vertedouros. Se a gente observar aqui, ó, nessa figurazinha aqui, ó, olha lá, a quantidade de vertedouros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nosso exemplo, a gente vai ter 377, né? 377 vertedouros. Por que o valor de 5? Que geralmente é o que se adota, tá? Geralmente é o que se adota ali, 3, 6, 5, são valores ali que para cada metro de vertedor, para cada metro de comprimento a gente adota ali valores ali de 4, 5, né, vertedores. Não tem um valor fixo, né, mas vocês podem utilizar aí no cálculo de vocês, geralmente 5 vertedores, 4 vertedores por cada metro, né? 3 eu falei 3, mas 3 já não é muito adequado, né? Geralmente é 4, 5, 6 que se adota uma média ali em torno de 5, né? Se vocês observarem aqui, ó, a cada 1 metro, tá? A cada 1 metro ali a gente geralmente tem 5 vertedouros, tá? Então a cada 1 metro geralmente a gente tem 5 vertedouros, pode adotar 6, pode adotar 4. Isso daí são dispositivos de saída, tá? São os vertedores de saída que a gente pode calcular a vazão em cada um desses vertedores também, igual a gente vai fazer. A gente pode fazer, né? Na verdade aqui eu não calculei. Outras dimensões, a profundidade, a inclinação de fundo, tá? Como eu já tinha falado lá, ó, o fundo do decantador pode ter a inclinação desde 1,16 a 1,6 metros por metro, tá? Então a inclinação aqui ela tem essa variaçãozinha ali, vocês podem adotar, né, uma ou outra. A profundidade do defletor externo, né? O interno é 1,5, esses externos aqui, ó, de 30 a 50 centímetros. Então, nesse defletor da saída, da lateral aqui, né, das laterais vão ter de 30 a 50 centímetros. E a velocidade de rotação, aquela que eu falei, de 0,02 a 0,5 voltas por minuto, né, e vai ser feita a programação lá daquela ponte rotatória para atingir essa velocidade de rotação. Se for muito alta, acima de 0,05, os sólidos do fundo aqui vão começar a ser revolvidos, né, e é algo ruim, tá? Partindo então para a última parte dos cálculos, o sexto cálculo é a produção de lodo, tá? E a produção de lodo, pessoal, ela é em função da remoção. Se remove muito sólido suspenso,
produz muito lodo, né? Porque o esgoto tem o quê? Tem água e sólido. Se eu removo muito sólido, produzo muito lodo, né? Muito material sólido que vai para o fundo. Então a fórmula vai ser o seguinte: a produção de lodo vai ser aquilo que tinha na entrada antes do decantador, em termos de sólidos suspensos, que é 210, vezes qual que foi a remoção. Olha, nosso sistema, para aquela TAS, né, de 40 metros cúbicos por metro quadrado dia, teve a remoção de 60%. Então, 60% de remoção, vezes a vazão. Né? A gente transformou aqui em metros cúbicos para litros. Então, multiplicando 210, 60% e 36 mil, a gente chega então à produção de lodo, né, de 4.536 quilos por dia. Então, tem-se uma produção de lodo bastante elevada, mais de 4 toneladas de lodo por dia para essas condições de projeto que a gente está analisando. E aí a gente vai precisar calcular o volume do poço de lodo, que é o 7º passo. Qual é o poço de lodo, professor? É esse aqui, ó. É o volume aqui do fundo em que o lodo vai ser acumulado e vai ser direcionado ao tratamento. Qual vai ser o volume desse poço daqui? Porque os sólidos sedimentam aqui no fundo, vem o raspador e joga esse lodo tudo lá para o fundo. Qual é o volume desse poço? A gente vai calcular com base na produção e com base na massa específica do lodo. A massa específica do lodo geralmente tem uma massa um pouquinho maior do que a da água. Né? A da água geralmente é 1.000, do lodo ali é 1.040, 1.050, vai modificar, né, de acordo com a característica do efluente, do esgoto. Nesse caso a gente vai adotar 1.040, mas, né, é importante que se faça um estudo prévio de qual é a característica do lodo que você pretende fazer a remoção. Então, dividindo a produção de lodo, né, que é a massa por dia, dividido pela massa específica do lodo, a gente vai ter o quê? 4.536 dividido por 1.040. Um pelo outro dá um volume de lodo diário de 4,36 metros cúbicos, tá? Então, nós vamos ter que fazer o dimensionamento da bomba, porque o lodo é removido por bomba, baseado nesse volume diário, né? Que no caso é a vazão. A vazão de lodo vai ter que ser baseado nessa vazão aqui, tá? Você vai dimensionar a bomba, vai comprar uma bomba baseado nesta vazão aqui, tá? Bomba para remover lodo, não é a mesma bomba para remover esgoto, são bombas diferentes. Né? Você vai ligar no fabricante e falar, eu quero uma bomba para remover lodo de sistema de tratamento de esgoto. E aí então a gente vai calcular o volume daquele poço de lodo. Tá? Se a gente adotar a profundidade ali de 1 metro, né? Fazendo 2 recalques por dia, né? A gente pega esse valor aqui e divide por 2. Tá? Por que a gente vai dividir por 2? Para fazer 2 recalques por dia. A bomba não vai ficar ligada 24 horas, a bomba vai ficar ligada em períodos. Então, a gente vai programar a bomba para ser ligada 2 vezes no dia para remover aquele determinado volume, tá? Que é a metade. Se ela vai ser ligada 2 vezes, nós vamos pegar esse valor aqui e dividir por 2. Considerando que a profundidade é 1 metro e o diâmetro do poço é de 1,70. Então, veja o que nós fizemos. Pegamos o volume total de lodo produzido por dia, dividiu por 2. Então, o volume do poço de lodo vai ser 2,18. Tá? Esse poço de lodo vai ser 2,18. 1 metro de profundidade, 1,70 de largura. Tá? A bomba vai ser ligada 2 vezes no dia para contemplar esse volume de lodo produzido. Tá bom? E aí, pessoal, finalmente a gente chegou ao fim da aula, né? Mais ou menos 1h40 de aulas, uma aula extensa, mas eu tentei passar toda a noção, né, do processo de sedimentação para vocês, dimensionamento e funcionamento do decantador primário, tá? Tipos de sedimentação, com isso vocês têm uma base ampla, né, para evoluir aí no estudo, né, do processo de sedimentação, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Na próxima aula a gente continua, né, o nosso conteúdo, mas falando sobre coagulação e floculação, tá? O que é coagulação, o que é floculação e como isso se aplica, né, e auxilia no processo de sedimentação que a gente falou hoje, tá? Toda coagulação e floculação vai precisar, né, de algum equipamento, alguma unidade especial, né, como a sedimentação, porque a coagulação e floculação junta. E aí, depois que junta, a sedimentação vai atuar, tá bom? Mas esse é outro assunto, a gente fala lá, tá bom? Obrigado.